A Saber Viver Lisboa TV encontra-se na Apordoc, Associação pelo Documentário. Hoje vamos conversar com a sua presidente Inês Sapeta Dias e com Amarante Abramovici. Muito obrigada a ambas por estarem aqui connosco. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós viemos aqui à Apordoc no sentido de tentar explicar às pessoas lá em casa qual é a sua missão e de que forma, em termos de atividades, a Apordoc vem educando, entre aspas, para a produção e a interpretação do documentário em Portugal. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, gostaria que me apresentassem a Apordoc. Muito bem. É uma associação fundada no final dos anos 90 por um conjunto de pessoas vindas de áreas muito diferentes, realizadores, mais ligados à antropologia, outros cineastas interessados num certo tipo de cinema, produtores e, em geral, pessoas que se interessavam pelo documentário, que na altura era bastante inexistente e, em Portugal, havia poucas pessoas a trabalhar no documentário. Sim. E a Apordoc surgiu como uma vontade de juntar sinergias e energias para que o documentário pudesse ser mais visto e mais feito em Portugal, e para isso tomaram-se uma série de iniciativas, como por exemplo a Apordoc é responsável por neste momento existir um concurso específico no ICA, o Instituto do Cinema, dedicado ao documentário. E o que apareceu entre esse grupo de amigos, que era isso no início, o que apareceu nesse grupo era uma necessidade bastante genérica de criar uma cultura do documentário. O que se foi desenvolvendo ao longo da história da Apordoc em, eu diria, três grandes áreas. Uma de apoio aos cineastas e de criação de condições de produção de um certo tipo de cinema, que exige condições especiais, ou seja, podemos definir em termos largos o documentário como um género ou como um cinema que se interessa pelas coisas da realidade e que, portanto, exige um tempo de preparação e de trabalho que não é o mesmo para um filme de ficção, por exemplo. E, portanto, a Apordoc trabalhou muito para criar condições para que esse cinema existisse em Portugal. Por outro lado, trabalhou para criar ou desenvolver atividades que procuravam divulgar e, portanto, programar esse cinema e nesse sentido, desenvolveu três grandes atividades: o DOC Lisboa, o Festival Internacional de Cinema Documental, ou de Cinema, deixou cair o documental, mas está no DOC Lisboa, o Panorama, a mostra do documentário português, e o Docs Kingdom, que é qualquer coisa mais particular, um seminário internacional de cinema, documental também, atividades onde não só se programa, mas se lança questões sobre esse cinema e se fomenta a discussão sobre o cinema em geral e o documentário, ou essa maneira de estar no cinema que o documentário representa. E depois uma terceira área de ação, que se calhar interessa mais ao Saber Viver Lisboa TV, que é a área de formação de públicos e de trabalho para a literacia visual, em termos largos, e onde especialmente se trabalha não tanto a parte técnica, mas mais o aprender a olhar para as coisas através do cinema. E temos desenvolvido ao longo, desde esses primórdios dos anos 90, a atividade intensificou-se cada vez mais, mas acho que essas três linhas de ação se têm mantido sempre ao longo destes anos. Sim. E qual é a relação entre a realidade social e a sua representação no documentário? E pode-se colocar isto nestes termos, para quem não percebe nada de documentários, de semiótica documental, como é que vocês veem a relação entre a realidade social e o documentário? Bom, o documentário é uma gaveta muito grande onde se metem muitos filmes, alguns simplesmente porque não se sabe onde os meter, a não ser na gaveta do documentário, outros porque realmente têm uma relação com uma ideia que já vem de há muitas décadas, de uma função que o cinema teria especial de saber olhar e transcrever de forma fidedigna o que se passa à nossa volta
e portanto isso seria uma leitura mais, digamos, ortodoxa do documentário, mas o documentário hoje em dia reveste muitas formas, e o documentário português também. Não quer dizer que no documentário português não se leia o país ou não se leia a realidade. O que acontece, e o que talvez seja mais importante dizer aqui, é que eu acho que o documentário português até tem oferecido leituras bastante importantes e finas sobre a realidade do país, a realidade social, mas o país não tem oferecido grandes possibilidades desse retrato que é feito pelo documentário encontrar o seu público. Ou seja, em Portugal, o cinema de um modo geral e o documentário de um modo particular sofrem muito de imensas dificuldades e imensos entraves postos à sua difusão pública. Não foi sempre completamente assim. Houve momentos em que, inclusive estávamos a falar disso há bocadinho, em que a televisão pública portuguesa foi um parceiro, enfim, essencial na divulgação do cinema português e do documentário em particular. Hoje em dia isso já não acontece, ou acontece muito pouco, muito raramente. Há realizadores que fazem esforços quase individuais para mostrar o seu trabalho, mas é muito difícil, de facto, mostrar os filmes em Portugal. E, portanto, muitas vezes o que acontece, de facto, é que eu acho que não há um divórcio nos filmes, mas há um divórcio depois no encontro entre os filmes e o seu verdadeiro público potencial, isto no caso do documentário e do cinema de um modo geral. Voltando um bocadinho atrás, só para complementar, talvez, eu acho importante sempre sublinhar que a Apordoc é uma associação que não é uma associação profissional, não é um sindicato, não é uma associação que representa uma profissão ou uma linha de pensamento específica. É uma associação na qual se juntam uma série de pessoas que ou fazem, ou se interessam, ou gostam, ou trabalham com o documentário, de muitas maneiras, e isso faz com que, de facto, a associação tenha desenvolvido estas linhas de ação de que a Inês falava de uma forma um bocado particular. Eu acho que no fundo, não é uma associação que trabalha para especialistas, é uma associação que trabalha mesmo para encontrar as formas mais diferenciadas, abertas, diversas, plurais, de partilhar o documentário com os mais variados públicos, desde os alunos das escolas até especialistas internacionais num seminário anual, mas no meio disso tudo há pessoas que têm com a Apordoc uma relação que pode ser muito pontual, do festival ou de uma mostra ou de uma sessão esporádica. Há professores que têm relações há anos com a associação por causa de sessões realizadas em escolas e oficinas. Há todo o tipo de relações que se construíram e que passam por a defesa de uma relação não profissionalizada com o cinema. O cinema sempre foi, e é importante que o seja, é uma arte que trabalha para o público e que quer encontrar o seu público, e a Apordoc trabalha muito nesse sentido. E em relação às ferramentas de educação para o documentário nas escolas, eu sei que vocês de vez em quando ou com alguma regularidade fazem iniciativas em escolas, no sentido de facto desta abordagem, de fazer uma abordagem do documentário às crianças, às jovens. Que leitura é que vocês fazem de facto da importância desta abordagem de facto na cidadania, portanto, na literacia para uma maior intervenção social destas crianças e destes jovens no futuro? Como é que vocês veem essa? Bom, o projeto educativo da Apordoc divide-se entre duas linhas, uma dirigida mais a estudantes do ensino preparatório e secundário, e uma dirigida para pessoas mais novas que
que muitas vezes estão a ver cinema pela primeira vez, ou a mexer com as ferramentas do cinema, sim, pela primeira vez, através das ações que a APORDOC tem vindo a desenvolver. A nossa perspectiva, ou seja, cumprindo o espírito da associação e a forma como ela está constituída e que reflete o que é o próprio documentário, que é qualquer coisa que está algures numa fronteira indefinida e que se deve manter indefinida e plural, e receber muitos filmes e muitas maneiras de estar no cinema. Refletindo isso, nós trabalhamos não no sentido de desenvolver uma técnica, mas sim no sentido de desenvolver, através do cinema, outras maneiras das pessoas estarem atentas àquilo que se passa à sua volta. E o que tem sido muito desenvolvido a esse nível é uma coisa muito simples, que é pôr os alunos do ensino secundário e do ensino preparatório a ver filmes, filmes que não conseguem ver na televisão e que têm dificuldade, e que muitas vezes esses alunos não conseguem ir às atividades de programação da APORDOC, embora seja preciso sublinhar que o DOC Lisboa, pela sua parte, também faz um trabalho muito intenso a esse nível e desenvolve sessões específicas para esses públicos. Público escolar. Público escolar, alunos do secundário e do preparatório sobretudo, e que os põe em contacto com os programadores do festival e conversa sobre os filmes que estão a ver. E, portanto, nós vamos percebendo que isso não é qualquer coisa assim tão comum, que as pessoas continuam a ter dificuldades em ir a uma sala de cinema e, apesar de nem ser possível na atividade que desenvolvemos a esse nível, levar as turmas a uma sala de cinema, levamos os filmes até à escola. E uma coisa que nós fazemos questão que exista sempre é não só ver os filmes, mas discuti-los. Debate. E provocar essa vontade de olhar para as coisas que estão à sua volta e de mostrar que o cinema está mais perto do que aquilo que esses jovens muitas vezes imaginam. Está mais perto das suas coisas e que se calhar noutros países muito longínquos se vivem coisas com que eles se podem identificar. E isso faz com que pensemos sobre o nosso lugar também, não é? E o cinema, e muito particularmente o documentário, se há qualquer coisa que o define, é isso. É um cinema que nos faz pensar sobre o sítio onde nós estamos e as coisas que estão à nossa volta. Mas essa atividade está a ser... este ano foi posta muito em causa. Sim, tem sido bastante difícil desenvolvê-la. Parece-me que há cada vez mais um interesse em desenvolver essas capacidades técnicas, e isso tem vindo a descurar este trabalho que a APORDOC tem feito de levar as pessoas a ver os filmes com atenção e a pensar nas suas maneiras de estar no mundo. E eu acho que isso reflete uma postura política e cívica. Muito perigosa, porque põe em causa o próprio pensamento que o cinema é um meio fundamental e é um meio fundamental para nós pensarmos sobre essas coisas que eu já disse e cortar essa possibilidade é uma atitude bastante perigosa. Mas o que é que está a falhar? São as políticas públicas? A APORDOC e outras entidades que promovem um trabalho fundamental, às vezes mais local, outras vezes mais... Mas em termos de formação? Disseminado do país, têm visto o seu trabalho extremamente dificultado e há neste momento, de facto, falta de apoios... Mas públicos. Que são essenciais. Que são fundamentais. E, aliás, há um discurso, digamos... Há um discurso que se ouve, não é? Vigente, sobre a ideia de que o cinema entraria agora de pleno direito para os conteúdos curriculares, que se desenvolvam um plano nacional de cinema, e curiosamente esse discurso não é de todo, quer o plano, quer o discurso, não são todos construídos em articulação com as atividades das associações que estão no terreno às vezes há décadas, a promover ações de formação, a promover oficinas, a trabalhar na formação de formadores, a trabalhar com professores todos os dias, com meios muito escassos, e o Plano Nacional de Cinema é desenhado em gabinetes aos quais nós não temos acesso, mas verificamos que ao mesmo tempo que se desenvolve esse plano, o qual poderíamos também discutir, ou
pelo menos poderíamos discutir o seu espírito, ao mesmo tempo fecham-se as portas noutros gabinetes para os apoios que foram sendo, enfim, parcos, sempre insuficientes, mas que foram existindo para este tipo de ações nos últimos anos, com muito esforço, com muita dedicação das associações e dos coletivos que se propuseram a fazer isto. Isto há 15 anos atrás não havia nada em Portugal, não havia ações de formação, por assim dizer, quer dizer, o que havia era o que restava ainda do movimento dos cineclubes, que foram os grandes promotores deste tipo de atividades, do ver cinema, mas também da formação, da iniciação à prática, etc. E os cineclubes foram fundamentais durante décadas para esse trabalho. Os cineclubes foram muito subaproveitados, muito subapoiados. Criaram-se novas associações, houve um novo movimento muito ligado, inclusive, ao documentário, muitas vezes, porque o documentário também exige meios de cinema, sim. mesmo para a sua prática, mais pagos, por isso pode-se trabalhar de forma mais ligeira com grupos de crianças, pode-se experimentar de forma mais simples do que muitas vezes no cinema de ficção, e foram feitas experiências, elas são, extremamente apreciadas, são muito valorizadas em todo o lado, internacionalmente, etc. Há programas que existem em Portugal e que não existem em quase mais sítio nenhum no mundo e que são valorizados em França, no resto da Europa, mas infelizmente parece que vamos ter talvez um chamado Plano Nacional de Cinema, que será feito completamente sem as pessoas que fizeram. Vai haver um Plano Nacional de Cinema que vai ser feito sem as pessoas que fizeram as ações de formação para o cinema nos últimos 10, 15 anos. Portanto, há um desfazamento e uma falha de comunicação entre os vários intervenientes. Há uma falta de atenção e de reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito. Pois. De haver apenas uma Secretaria da Cultura e não um Ministério da Cultura, talvez possa ter a ver com esses recursos escassos. O que é que vos parece? Os recursos do cinema, é muito importante sempre sublinhar isto, os recursos do cinema português, desde a Cinemateca e do Arquivo Nacional de Cinema até aos apoios à produção, à formação, à internacionalização do cinema, não provém do Orçamento do Estado geral, não são pagos pelos impostos dos portugueses. Okay. Os recursos do cinema português são uma punção, que é um imposto específico, uma taxa específica que é cobrada às televisões, taxa que agora até já foi bastante falada. Imposto audiovisual, não é? Um imposto audiovisual que foi bastante falado ultimamente porque as operadoras privadas e as operadoras por cabo se recusaram durante os últimos 2 anos a cumprir a sua obrigação, o que resultou no chamado ano zero para o cinema português, e na verdade ainda há pouco tempo pudemos estar em reuniões várias e a realidade das coisas é que nós estamos quase num segundo ano zero, outra vez, porque entretanto não há verdadeiro arranque, vai-se atrasando tudo, etc. Mas é importante sublinhar sempre que o cinema português tem algum dinheiro para trabalhar, não é suficiente, não corresponde, digamos, à dimensão da sua produtividade, da sua energia, da sua força, dos projetos que encerra, da enorme vitalidade do setor e da quantidade de pessoas que vivem e que trabalham todos os dias para que haja cinema português, mas esses apoios não são provenientes do Orçamento do Estado. Ok, isso é importante sublinhar. Muito importante para nós sempre sublinhá-lo, porque às vezes pode haver um
um desencontro também. Mas por isso é que estamos aqui, o cidadão. Nós que somos leigos. Pode haver também um desencontro com claro. o cidadão que pode achar que, exato. enfim, que o que sai de um sítio iria para o outro e não é bem assim. Não é bem assim. Pronto, antes de entrar no DOC Lisboa, que é também um tema que nos é caro também para explorar, queria-vos perguntar se conseguem, digamos assim, indicar as principais tendências em termos de semiótica de documentário em Portugal. Que linguagens são estas do documentário? Eu sei que falaram há pouco, mas assim, de uma forma assim mais... fazendo assim uma meta-análise, dentro dos vários tipos de documentário e de linguagem que existe, não é? Na área do documentário, quais são assim as linguagens que vos vêm assim mais assim à mente e à alma, digamos assim? Estava a pensar no Pasolini, não é? A língua. O cinema são as coisas, não é? Sim. Portanto, essa questão da linguagem é extremamente problemática. E sou muito pasoliniana nesse sentido, que o cinema são as coisas e, portanto, se quiseres podemos falar, sim, se calhar mais, apesar de ser muito difícil identificar tendências, porque apesar com as novas tecnologias e acho que do trabalho da Apordoc e da chamada sim, de atenção e de todo o trabalho que temos vindo a fazer de promoção e de divulgação do documentário, haja cada vez mais produção nesse território ambíguo ou múltiplo, melhor, sim, múltiplo do cinema. Sim. E portanto é difícil encontrar tendências a esse nível. Há temas recorrentes que eu até acho piada, porque refletem um bocadinho, se calhar às vezes, as dificuldades que as pessoas têm em fazer os seus filmes. Por exemplo, muitas vezes no Panorama, na Mostra de Documentário Português, e no DOC Lisboa também, sim, há muitos filmes inscritos que acompanham processos artísticos ou que se interessam pela arte. É muito engraçado que eu tive uma vez num debate sobre isso, e este ano no DOC Lisboa a Apordoc desenvolveu precisamente também um debate sobre isso, sobre essa vontade de um cineasta olhar para o trabalho artístico de outra pessoa e acompanhar esse processo, que é, na verdade, um reflexo do seu próprio. Sim. E acho que está muito ligado à dificuldade que ainda existe em desenvolver com tempo, e para haver tempo é preciso dinheiro, para desenvolver com tempo um filme. E que isso leva, por um lado, e isso disse nesse debate, que leva, por um lado, aos cineastas a interessarem-se por uma obra feita, uma espécie de substituição do seu próprio filme, sim, e ao mesmo tempo de fazerem perguntas sobre si próprios através do trabalho de outro artista. E se há alguma tendência, e se calhar é no documentário em geral, eu acho que, pelo menos a mim, continua-me a interessar no documentário esse lado de continuar a fazer perguntas. E os filmes sobre os artistas, eu acho que se sente muito essa necessidade de fazer perguntas sobre o seu próprio, sobre os realizadores, a fazerem perguntas sobre o seu próprio trabalho como cineastas. Mas sei lá, há uma grande tendência para filmar mundos em desaparecimento. Mas quer dizer, é difícil falar. Não sei se calhar a pergunta foi um bocado lata. Não, nem sei se são mundos em desaparecimento. O que é certo, sim, é que uma pessoa que passe 10 dias no DOC Lisboa ou meia dúzia de dias no Panorama vai ver inevitavelmente um país que não lhe é mostrado em mais sítio nenhum. Pois, eu acho que essa imagem... E isso acho que quase que... Bom, nós temos uma comunicação social, comercial, médias, que traz um retrato do país. Enfim, não é preciso ver muitos minutos de televisão para ficar com alguma urticária, pelo menos é o meu caso. E é um bocado difícil, às vezes, perceber como é que são os valores da notícia, não é? Como é que se constrói esta ficção do país que se está a construir todos os dias nos diversos canais de televisão.
e que é coincidente ainda por cima, não é? Porque temos 4 canais generalistas e a história é exatamente a mesma, há uma convergência, os problemas são os mesmos, os sítios, as pessoas, bem, enfim, até parece que andam em filinha para filmar os mesmos sítios, os mesmos acontecimentos. E no documentário, de facto, às vezes até nós que nos interessamos pelos filmes todo o ano, não é? Até nós temos um momento de surpresa a olhar e eu não conheço este sítio, eu não conheço este lugar, estas pessoas, eu não sabia que isto existia. Porque o documentário continua a fazer esse trabalho de construir um país que não sei se é mais real, não quer dizer que seja mais real, mas que é um país que é construído contra esse que aparece todos os dias na televisão. Isso acho que se pode dizer seguramente, que é um outro país que é construído no cinema, no modo geral, e no documentário. E é engraçado que essa afirmação, não sei se a Inês pretende acrescentar mais alguma... Não, eu acho que ela respondeu tão bem. Ok, ainda bem que existe essa sintonia ideológica entre vocês. Queria perguntar uma coisa. Do que vocês explanaram nesta última resposta, notei muito a presença da epistemologia, da filosofia e de facto também é algo que nos interessa ao nível da análise social, não é? Vocês sempre gostaram de indagar? Isto é uma pergunta mais pessoal, mas que me surgiu porque também é interessante, de acordo com a leitura que fazem, também é interessante perceber qual foi o papel da filosofia e da indagação no vosso percurso. Teve a ver também com esta escolha, esta opção pelo documentário, esta vossa paixão? É porque a filosofia está muito presente nas vossas análises, nas vossas respostas. É sério? Há muito... Não, sente-se... Não, quer dizer, pronto. Eu também não posso falar muito porque também sempre gostei muito de filosofia, mas de facto a maneira como vocês fazem a análise lá está, das várias linguagens de documentário, da essência do documentário em si, nota-se muito que não só há a indagação interior, como também há uma análise social e audiovisual do documentário que se senta muito nessa premissa, não é? De quebrar o senso comum, de questionar, até há pouco na questão da formação, não é? Em escolas, vocês abordaram muito isso, que era importante os miúdos debaterem, fazerem as suas questões sobre o que viam e no fundo pode ser uma abordagem filosófica um pouco mais inicial, mas há aí muita filosofia, não é? E como é que vocês... Está sobretudo crítica. Acho que isso... Há crítica e há estar. Eu acho que a primeira coisa quando... É um equilíbrio entre ambos. Não, é estar, é observar. Não quer, o facto de observarmos não quer dizer que o que estamos a ver é a realidade. Estamos a ver o que estamos a ver. Mas sim, se estivermos no autocarro e olharmos pela janela ou olharmos para dentro, já estamos a ver duas coisas diferentes. É claro que se nos fecharmos a olhar para o telemóvel e ler as notícias do dia, não vamos ter vivido aquele momento, que é estar ali no autocarro, meia hora, olhar ou para as pessoas e os acontecimentos e as pequenas coisas que acontecem naquele trajeto, ou para a rua que passa, não sei. Eu acho que isto é uma experiência que toda a gente pode fazer. E pode-se fazer numa sala de cinema também. E eu gosto muito de a fazer numa sala de cinema. Uma constante reflexão, não é? Não, é reflexão e observação e reflexão. E estar um bocadinho. O mundo está muito agitado, está sempre... não é? A 1000 por hora. Não, o mundo está sempre à nossa volta e temos que às vezes saber um bocadinho olhar para ele. Ele é... Não sei, ele também é múltiplo e ambíguo e complexo. Essa vossa visão também tem a ver com a última pergunta, que tem a ver com os tais realismos e neorrealismos presentes no DOC Lisboa, 2014. Secção. Queria-vos ouvir, de facto, sobre o DOC Lisboa 2014 e sobre, de facto, estes paradigmas. Posso designá-los assim? Paradigmas, realismo, neorrealismo? Como é que veem, de facto, essa... Não sei. Ou representação. Como é que vem? Concretamente, posso só responder sobre essa secção no DOC Lisboa. Eu penso
nós não somos programadoras do DOC Lisboa, nem somos espectadoras como o resto do público. Mas a associação também... A associação é responsável, mas nós, em concreto, a Inês estar enganada. A Inês e eu não somos... Como é que a associação se organiza? Ou seja, há uma série, estas atividades de programação que já falámos, o DOC Lisboa, o DOCS Kingdom e o Panorama têm as suas equipas e programação própria. Sim. São iniciadas na APORDOC e Claro. porque fazem sentido na APORDOC, ou seja, sentido em termos de direção, quer dizer, servem estas coisas, esta missão que a associação tem e que nós já falámos, mas depois são bastante independentes nas suas organizações. Portanto, nós não somos responsáveis pela programação do DOC Lisboa, nem sequer pela direção do DOC Lisboa. E portanto, mas como espectadora um bocadinho avisada, porque apesar de termos acesso a alguma informação um bocadinho antes do público em geral, essa retrospectiva concretamente que teve lugar este ano e que aliás tem a sua extensão numa exposição que continua patente no Museu da Eletricidade. Essa retrospectiva procura algo que eu acho que tem sido um enfoque do DOC Lisboa já há alguns anos, que é trabalhar as ligações mais ou menos visíveis entre filmes que se enquadram claramente no cinema de ficção ou não documental e filmes que são vistos como documentários. Portanto, é a ficção e o documentário. E nessa secção, portanto, é uma seleção de filmes de ficção, quase todos eles, mas todos eles vistos pelo prisma da sua relação com o real, que é supostamente a especificidade do documentário. Há obviamente o ir buscar o movimento do neorrealismo italiano e depois uma série de filmes dos mais variados origens e épocas, desde o neorrealismo italiano até à atualidade, até ao filme do ano passado, há 2 anos atrás, com algum enfoque em cinematografias que têm sido fortes no DOC Lisboa, o cinema asiático e o cinema português, obviamente, que foi destacado nessa retrospectiva. É assim que eu a leio, não vou dizer mais sobre isso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sobre a secção não, mas acho que isso que tu disseste vai de encontro àquilo que o DOC Lisboa desenvolve em geral, que é lançar perguntas exatamente sobre essas fronteiras do cinema e desbatê-las. E portanto é um lugar, é um espaço onde aparecem muitas perguntas, não só sobre o cinema, mas sobre as coisas. E essa secção, como tu, eu também leio como tu leste, e acho que vai de encontro a esse trabalho que tem sido feito pelo DOC Lisboa. Sim, de ao mesmo tempo mostrar e realmente ser um espaço de divulgação e de discussão do documentário, mas não acantonar o documentário nem o separar. Portanto, as sinergias, dos cinemas que lhe são próximos, vizinhos, que podem dialogar com o documentário. E essa ligação, esses pontos de contacto depois foram abordados em salas de debate, em discussões? Sim. A programação do DOC Lisboa está sempre muito bem pontuada, com bons simpósios debates e houve sobre os realismos e neorrealismos. Mas fazendo de facto essa ponte entre a ficção e o documentário, por exemplo, tentando perceber quais são os pontos de contacto. Eu acho que bem, o DOC Lisboa já não coloca muito essa questão da distinção. Adquirido. Trabalha nessa fronteira e, portanto, não faz perguntas sobre aquilo que distingue um do outro. Acho que trabalha nessa... Aliás, provavelmente a melhor forma de abolir uma fronteira é fazer como se ela não existisse. Se nós começássemos todos a atravessar as fronteiras
as físicas, Sim. os materiais que existem por esse mundo fora e desatássemos todos a atravessá-las, provavelmente também as abolíamos. Portanto, as fronteiras do pensamento, as outras, são as obstáculos. categorias, Exato. são também fronteiras que basta, Desvanecerem-se. no fundo, começar a ignorá-las ignorá-las ativamente, para elas também se esbaterem. Para fazer a tal convergência de linguagens, se calhar. Ou... Não sei se é uma para haver convergência tem que haver distância ou diferença. É deixar de pensar nesses termos. Pronto. Ou seja, não rotular. Acima de tudo, não rotular. Sim, tudo isso, exatamente. É isso mesmo. Pronto, agora percebi. Ok, portanto, sem rótulos, sem categorias, sem gavetas. Sim. Tivemos o mesmo problema há 10 anos com a história com o surgimento em força, ou há 20, com o surgimento em força do vídeo. E passou-se, e perdeu-se na história do cinema português e mundial, perdeu-se, a meu ver, 15 anos a discutir o cinema versus o vídeo. E foi uma inanidade, obviamente, porque não havia qualquer interesse em prosseguir nessa separação. Infelizmente, hoje em dia, estamos muito para lá disso e já não estamos a discutir esses pormenores. É uma questão de convivência intelectual entre ambos os formatos, no fundo, não é? Não sei, é um interesse pelo cinema. Pronto. É um bocadinho como a pintura a óleo e o acrílico. É quase tão desinteressante como esse debate. Percebo. Ou seja, não se coloca... Sim. A arte não se questiona, ponto final, não é? Não, questiona-se, claro. Não se questiona a questão é diferente trabalhar em vídeo e em película. Pronto, é diferente. É diferente fazer um filme com um guião, com atores, com um argumento escrito e com diálogos e isso tudo preparados, do que fazer um filme em que se vai à descoberta de pessoas com quem não se prepara absolutamente nada e se tenta filmar. Mas eu acho que os filmes colocam as suas próprias perguntas. Ou seja, é olhar para cada filme observação. Como uma coisa, mas nunca deixar de cair as perguntas, nem as críticas, faz-se todas as perguntas aos filmes, à arte, a tudo. Não, pergunta em relação, lá está, à gaveta, ao rótulo, isso não faz muito sentido. Começar pela coisa mesmo. E depois ver pelas coisas, não é? Perguntas é que ela coloca, Exato. Como é que surgiu este interesse e esta paixão pelo documentário? Pronto, eu sei que já falaram bastante. Algum interesse que tenha precipitado essa paixão? Sempre surgiu essa paixão? O que é que o coração pode dizer sobre isso? Porque é uma questão também de afeto, não é? Não é só uma questão de mente, não é? Tem a ver também muito... Nós não racionalizamos propriamente, apesar das perguntas, não é? Não se racionaliza muito no que diz respeito às paixões, não é? Ou se gosta ou não se gosta. Como é que surgiu o documentário nas vossas vidas? Não sei se é um bocado invasiva a pergunta. Se não quiserem, também não vamos. Eu gosto de cinema e sempre gostei muito de cinema. Não sei, é difícil e fui-me cada vez interessando mais por cinema neste caso. Sim, mas por filmes que... Mas quer dizer, eu gosto do cinema em geral. Sim. E gosto do tipo de relação que se estabelece com as coisas. E nesse sentido, sempre, pouco a pouco, fui se calhar interessando, mas não sei se me interesso mais pelo documentário ou por outros cinemas, mas no documentário o que me interessou foi a generosidade, o poder descobrir mundos aos quais eu não tinha acesso, foi deixar, ou seja, que sentir nos filmes a presença de quem está a fazer perguntas ao filmar e de sentir a maneira como as coisas à frente da câmara movem quem está a filmar e essa generosidade, acho que foi a generosidade desses filmes a que normalmente se chama documentário e acho que podemos chamá-los assim, que cada vez mais me foi sensibilizando, fascinando, encantando, ou que me moveu cada vez mais o meu interesse, o meu gosto, mas há isso no cinema todo, não é? Mesmo há essa generosidade no cinema todo.
Eu acho que me interessei pelo documentário. Eu também comecei e acabo pelo cinema de um modo geral. E cheguei talvez a uma coisa à qual se vem chamar de documentário, porque me comecei a aborrecer nos filmes de ficção mais, digamos, mais formatados e comecei a ter pouca paciência para as histórias dos namoros, dos casamentos, dos casamentos, das separações, das chatices, ou dos gangsters e dos polícias e não sei o quê. Pacote mais americano. Comecei a aborrecer com um certo cinema. Sim. E comecei a procurar ver filmes que não fossem esse cinema, nem todos são documentários, nem pouco mais ou menos, mas claro que os documentários começaram a ocupar um espaço cada vez maior desses filmes diferentes. E depois eu fazia filmes e ao mesmo tempo fiz as minhas primeiras experiências de ficção e detestei. Portanto, acho que cheguei eu própria ao documentário, a um cinema não ficcional, por uma rejeição muito grande dos parâmetros mais habituais da ficção. O que eu gosto no documentário é que não tem programa, não aplica coisas à realidade, descobre. Eu gosto de descobrir coisas com os filmes. Pelo menos do documentário que nos interessa. Sim. Também há. O documentário não é nenhum selo de qualidade. Exato. Há de tudo. Fica esclarecida. Olha, só me apraz agradecer de facto a vossa amabilidade e generosidade também ao receber-nos aqui na Pordoc e desejar-vos as maiores felicidades. Muito obrigada por esta partilha e por terem de facto revelado as vossas motivações, ter-nos educado também para o documentário, porque não só quem está lá em casa, mas também eu, que sou oriunda da área do jornalismo médico, aprendi imenso e um grande bem-aja. Muito obrigada. 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 Foi um prazer. Obrigada.